Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu vou estar respondendo várias questões de prova CEA, né, certificação para especialista em investimentos da Ambima. Isso aí com certeza vai te ajudar a ser aprovado na sua prova. Então já se inscreve aí no canal e vamos lá começar a primeira questão. Bom, pessoal, estou acessando aqui o meu site, né, profcapriata.com.br, aí eu vou clicar aqui no curso da CEA para a gente acessar nossas questões, ok? Que eu vou estar respondendo hoje. Então, feito, agora eu vou aqui na aba currículo, eu vou pegar aqui algumas questões aqui do módulo 3, né? Esse módulo ele fala sobre renda variável, renda fixa, derivativos, e depois a gente faz algumas também dos outros módulos. Então, vamos começar aqui por esse exercício de fixação, módulo 3, CEA, parte 3, né? A primeira questão que eu vou pegar é essa de número 4. Questão 14074. Uma empresa brasileira pretende captar recursos através de emissão de ações com lastro em recibos na Bolsa de Valores de Londres. Desta forma, esta empresa deveria emitir uma. Nesse tipo de questão é muito simples, né? A gente tem que verificar primeiro aqui, eu sempre dou a dica para o aluno o seguinte, pega a primeira letra e aí você vai saber o local de negociação daquele recibo de ação. Lembra que o recibo de ação, ele é uma maneira que a empresa tem de captar recursos em países fora da onde ela está com a abertura de capital dela, né? Então, por exemplo, a Amazon, Facebook, Google, por aí vai, eles também vendem recibos aqui dentro do Brasil. Então eu posso comprar uma ação diretamente deles por meio desses recibos. Eu não preciso abrir uma conta internacional lá nos Estados Unidos para eu conseguir comprar uma ação dessas empresas, tá? Então quando você vê aqui a letra ADR, o que você vai pensar? O primeiro local, né? A primeira letra aqui, local de negociação. Então a gente já sabe que é negociado na América, tá? É dessa maneira que você vai pensar. Agora, quando você vê BDR, você vai pensar aqui, ó, letra B, então é negociado aonde? Negociado no Brasil, então é emitido por empresas não brasileiras. E aqui é a mesma coisa, ADR, local de negociação América, emitido por empresas não americanas. Então, nesse caso aqui, como a gente está falando lá na Bolsa de Valores de Londres, você vai emitir o quê? Você vai emitir isso daqui, ó, uma GDR, que é aquela Global Depositor Receipts. Eu deixei um esqueminha aqui do lado, ó, vou puxar aqui para vocês terem uma ideia, ó. Depositor Receipts, eu tenho as americanas negociadas nos Estados Unidos, emitidas por empresas não americanas. BDRs negociadas no Brasil, emitidas por empresas não brasileiras. E Global Depositor Receipts negociadas na Bolsa de Londres ou então em outros locais do mundo, ok? Então a resposta aqui é a letra C. Perfeito, vamos dar continuidade aqui então. Agora eu vou fazer algumas aqui do módulo 4. E aí eu vim aqui na questão de número 13, tá? Essa aqui 14110. Vamos fazer ela agora então. Se um investidor pessoa física fizer as seguintes aplicações. 1. Aplicar em uma debênture incentivada, ele estará isento de imposto de renda e não contará com fundo garantidor de crédito. Essa daqui ela está verdadeira, né? Debênture incentivada, uma das características para ela ser incentivada é a pessoa física não pagar imposto de renda e como não é um título emitido por banco, obviamente não vai ter o fundo garantidor de crédito. 2. Aplicar em fundos compostos por debêntures incentivadas, terá isenção de R e não contará com FGC. Essa 2 aqui, ela está falsa, tá, pessoal? Por que que ela está falsa? Porque quando você aplica em um fundo, você não vai ter a isenção do imposto de renda, tá? Você tem a isenção se você aplica direto na debênture incentivada. Então, aplicar em um fundo composto por debêntures incentivadas, vai pagar imposto normalmente, tá bom? Então a 2 está falsa por conta disso. E a 3, investir em LCI, terá isenção do imposto de renda e contará com fundo garantidor de crédito até 250 mil. Essa daqui ela está correta. Resposta, letra B. Certo, agora a próxima questão que eu vou pegar aqui é essa de número 18. Vamos dar um zoom aqui e começar fazendo ela. Questão 14079. Um investidor aplicou em um fundo de renda fixa indexado que utiliza como benchmark o IMAB, Índice Mercado Ambima Tipo B. Qual o objetivo do fundo? Investir em títulos privados atrelados à variação da inflação medida pelo IPCA. Eu sempre falo para os alunos eles pensarem o seguinte, ó. Quando a gente fala do índice mercado Ambima tipo B, essa letra B, ela representa Brasil, né? E aí você vai lembrar qual que é o índice oficial de inflação do Brasil. O índice oficial de inflação do Brasil é o IPCA. Só que aqui está falando que investe em títulos privados. Isso deixa essa alternativa errada, tá? Porque o índice mercado Ambima, na verdade, ele investe em títulos públicos federais.
Ok? Então a letra A está falsa, a letra B também está falsa, fala que é em título público, mas indexado a Selic. A letra C em títulos privados continua falsa, e aí a gente fica com a letra D, ó. Investe em títulos públicos federais indexados à variação do IPCA. Nesse caso seriam quais títulos, né? Só para a gente ter uma informação extra. A nota do Tesouro Nacional tipo B, ela que rende de acordo com o IPCA. Então a resposta é a letra D. Então, dando continuidade, vamos pegar agora essa questão de número 19, vamos fazer ela aqui. Questão 14078. 2 fundos de renda fixa referenciados ao CDI, de mesma taxa de administração, obtiveram retornos conforme quadro abaixo. Tá? Então, ó, o retorno do fundo A, o primeiro mês, 98% CDI, depois 97%, 99% e 98%. Fundo B, 105%, 95%, 103% e 97%. A gente tem que saber que o enunciado, ele está falando que é um fundo de investimento que? Referenciado. E quando a gente fala de um fundo de investimento referenciado, pessoal, isso daqui é sempre um exemplo de um fundo passivo, ou seja, busca acompanhar o benchmark, ele nunca busca superar o benchmark. Então, de acordo com isso, o fundo A ele está mais aderente ao objetivo, o fundo B está mais aderente, o B é alavancado, o A é um fundo que não marca seus títulos a mercado. O que a gente pode afirmar? Eu posso afirmar que o fundo A está mais aderente ao objetivo. Por quê? Porque todos os meses ele rendeu abaixo do CDI. E é justamente o que ele quer acompanhar o CDI, ele não quer superar. Né? O fundo B, na verdade, ele superou o CDI. Então ele não poderia nem ser considerado um fundo de investimento referenciado. Ok? E ele não tem como afirmar também que é alavancado nem nada, ele pode ser simplesmente o fundo ativo que está tentando superar ali o benchmark, e não tem como afirmar que ele não marca seus títulos a mercado, porque todo fundo de investimento marca a mercado, ou seja, atualiza o valor dos seus ativos, consequentemente o preço de suas cotas. Então a resposta é a letra A. Então vamos pegar aqui agora de número 20 para a gente fazer mais umazinha. Questão 14085. Com relação ao resgate em fundos fechados, irá ocorrer somente na data de liquidação do fundo, irá ocorrer na data de liquidação e também uma eventual amortização das cotas, pode ocorrer a qualquer momento, irá ocorrer somente uma eventual amortização das cotas. A resposta correta aqui ela é a letra A. Ok? Então, quando se trata de fundo fechado, o que acontece? Você só consegue sair dele depois que o fundo ele liquida. Ah, William, mas eu já entrei em um fundo fechado, né? Um exemplo de fundo fechado que a gente tem é o fundo de investimento imobiliário. Já apliquei nesse fundo e eu consegui resgatar antecipadamente. Mas sabe por que você conseguiu? Porque você colocou alguém para entrar no seu lugar, né? Você vendeu suas cotas ali no mercado secundário e teve alguém que comprou aquelas cotas. Então, quando você faz isso, aí você consegue sim sair e aquela pessoa entra no seu lugar. Caso contrário, se você solicitasse o resgate, né, direto ali para o fundo de investimento, não colocasse suas cotas à venda, aí você não ia conseguir sair. Você teria que esperar a liquidação desse fundo, ok? Então, a resposta correta aqui é a letra A. Essa amortização aqui, ó, só para você entender, ela é quando o fundo fechado ele paga ao investidor parcela do valor das suas cotas, ok? Valor das cotas. Isso aqui não vai reduzir a quantidade de cotas, não é um resgate que você está fazendo. Então, por isso a gente não pode considerar ela. Perfeito? Vamos lá para a próxima questão, pegar essa número 21 aqui. Questão 14080. Um fundo adquiriu ativos não permitidos em seu regulamento. Esses ativos permanecem no fundo até que a auditoria percebeu o erro. Quem deve ser responsabilizado por isso? Se o gestor comprou ativos que não são permitidos pelo regulamento, ele agiu de maneira errada. Só que o administrador do fundo ele também será igualmente responsabilizado, ok? Então a resposta correta aqui vai ser a letra C. Tanto quem administra quanto quem é responsável por comprar e vender os ativos, que é o gestor. Bem tranquila essa questão, né? Extremamente fácil. Vamos pegar aqui a próxima então. Vamos ver se essa aqui é um pouquinho mais complexa. Questão 14098. Um fundo adquiriu para sua carteira uma NTNB com vencimento para 15/5/2026. O manual de marcação a mercado explica que se 1. O fundo permanecer até o vencimento com papel, a rentabilidade será a taxa acordada na aquisição, caso os recebimentos de cupons sejam reinvestidos pela mesma taxa de aquisição. Então, o que a gente precisa saber primeiro, né? Quando a gente está falando de uma nota do Tesouro Nacional tipo B, você vê que aqui não tem o nome NTNB principal.
que seria aquela que é o título zero cupom. Então a gente já sabe que a CNTN-B é aquela com cupom, ou seja, tem juros semestrais, né? Então é como se você aplicasse seu dinheiro aqui e aí você recebe rendimentos periódicos, né? A cada 6 meses você vai receber um determinado cupom. E ela rende de que forma? Ela rende o IPCA mais uma determinada taxa, né? Mais uns juros aqui. Essa parte desses juros, a gente diz que essa parte aqui é a parte pré-fixada e a gente diz que essa parte do IPCA é a parte pós-fixada, né? Então ela vai ganhar a taxa do IPCA mais, digamos, sei lá, 3%. Vamos chutar um valor aqui do título pré, beleza? E aí o que vai acontecer? Se o fundo ficar até o vencimento com papel, a rentabilidade que ele vai ganhar na aquisição será aquela que foi acordada, ou seja, o IPCA mais 3%, caso os recebimentos de cupom sejam reinvestidos pela mesma taxa de aquisição. Sim, porque o que acontece? Quando você recebe esse cupom, você tem duas opções. Ou você fica com ele, né? Ou você investe em outro título. Você pode investir em outro título, só que se você investe em outro título, aí talvez você não pegue essa mesma taxa de juros. Agora, se você consegue investir no mesmo título, na mesma taxa de juros, obviamente que o seu rendimento vai ser exatamente aquilo que foi acordado na aquisição. Então, a 1, ela está verdadeira. Vamos lá para 2. Se ocorrer queda da Selic, esse título poderá ter cupom desvalorizado. Ó, quando ocorre queda da Selic, o que vai acontecer com esse título? Esse título ele tem uma parte pré-fixada, tá? Então eu sei quando ocorre uma queda da taxa de juros, o preço unitário desse título ele sobe. Só que o preço unitário, deixa eu puxar um pouco aqui para baixo, o preço unitário ele seria isso daqui, ó, o valor presente daquele título, que é o valor que eu realmente comprei aquele produto de investimento. Então esse preço aqui ele se altera. Só que tem uma coisa chamada valor de face ou valor de vencimento, né? Que seria justamente, ó, quando eu recebo aqui no final. Deixa eu colocar numa cor diferente. Vou colocar aqui, ó, valor de face, que é quando você vai resgatar mesmo seu título. É a mesma coisa que falar valor de vencimento. O cupom, ele incide sobre o valor de face do título, né? Que também recebe o nome de valor de vencimento e que também recebe o nome de valor nominal. Tá? Então ele sempre incide sobre o valor nominal do título. Então a 2, ó, se ocorrer queda da Selic, esse título poderá ter o cupom desvalorizado? Falso, o cupom ele vai continuar sendo o mesmo percentual que foi acordado. Beleza? E a 3, a taxa de juros de mercado estiver sendo negociada acima da taxa de aquisição, a cota poderá ser negativa. Aí ok, né? Porque aí eu tô falando que a Selic, ela tá subindo, né? Então a taxa de juros de mercado, ela subiu. Ou seja, você comprou pagando 3, agora pode ser que tenha algum título pagando 4 ou pagando 5. Então sim, o seu preço unitário vai desvalorizar, consequentemente a cota daquele fundo de investimento vai desvalorizar. Então a resposta correta aqui é a letra A. É uma questão um pouquinho mais complexa, tem que pensar um pouquinho mais, beleza? Bom, agora deixa eu navegar aqui, né? A gente estava no módulo 4, eu vou aqui para o módulo 5, vou pegar esses primeiros exercícios aqui, tá? Vamos fazer alguns de previdência complementar, certo? Então vou pegar agora essa questão aqui de número 11 sobre previdência, vamos resolver ela aqui juntos. Questão 11.283. Um investidor realiza um aporte único de R$1 milhão em um plano de previdência complementar do tipo PGBL, seguindo a tabela definitiva regressiva. Então eu sempre gosto de anotar, tá? PGBL e aí você já coloca aqui regressiva, né? Que é aquela tabelinha ali. Ok. Estabelece seu filho como beneficiário. Após 3 anos de contribuição, o investidor morre com saldo final de R$1,3 milhão. Qual o resgate líquido do filho? O maior erro das pessoas é fazer o seguinte, ela vai lá na tabela regressiva e aí ela lembra, né? Ela fala, olha, de 0 a 2 anos, essa pessoa vai pagar 35% de imposto, de 2 a 4 anos, essa pessoa vai pagar 30% de imposto. Então, como essa pessoa contribuiu durante 3 anos, o que vai acontecer? Aí ela vai lá, pega os 1,3 milhão, né, o valor total que essa pessoa tem, e ela diminui os 30% daqui, né? Aí ela chega no valor de 910, marca a letra A, sai feliz da vida e errou a questão. Por que errou a questão? Pessoal, existe uma regra que a Secretaria da Receita Federal já deixou bem claro que caso a pessoa faleça em até 6 anos na tabela regressiva, você sempre vai cobrar a alíquota máxima de 25% de imposto de renda dessa pessoa. A gente sabe que o PGBL, o imposto de renda, ele é tributado em cima de tudo. Então, olha o que você tem que fazer. Pega 1,3 milhão,
Enter, 25% menos. Aí sim você chegar na resposta 975 mil, vai ser o valor líquido recebido por esse filho. Ok? Então a resposta é a letra B. Já peguei a próxima questão aqui, então, questão 12. Questão 11.286. Bernardo deseja se aposentar daqui a 25 anos e estima que precisa de R$1 milhão na aposentadoria para conseguir se organizar financeiramente. Ele vai começar a aplicar mensalmente num plano de previdência PGBL que rende 8% ao ano. Nesse caso, qual o valor que Bernardo precisa poupar mensalmente? Então essa questão está pedindo para a gente basicamente o quê? O PMT, qual que é a parcela mensal que ele tem que poupar. A gente tem aqui o prazo de 25 anos, tá? Então 25, eu já vou multiplicar isso daqui por 12 depois, né? Para eu encontrar o mês, né? Porque ele vai poupar mensalmente. Então o prazo está 25 anos, já tem que passar para mês. E eu tenho também aqui a minha taxa de juros de 8%, que também está ao ano e eu também vou passar ao mês, tá? Então eu vou começar passando essa taxa de juros ao mês. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. 1 mais a taxa elevado à taxa que eu quero, dividido pela taxa que eu tenho, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, pega esses 8%, divide ele por 100 e soma com o número 1. Pronto, já fiz essa parte entre parênteses, né? 1 mais a taxa. Agora, aperto o Enter aqui. A taxa que eu quero é ao mês, então vou colocar 1 para representar um mês. Vou dar um Enter e vou dividir por 12, né? 12, que é a taxa que eu tenho, porque são 12 meses ao ano. Então, 12 divide e depois coloco aqui o expoente y elevado a x. Vou tirar o número 1 que eu tinha somado, 1 menos, e multiplicar por 100 para voltar para a porcentagem. Pronto, eu cheguei no meu valor da minha taxa mensal, 0,64. E eu já clico aqui no I. E aí no N, né, eu posso simplesmente fazer assim, ó, 25G e clica aqui no 12 vezes. Ele já multiplica automático e já insere no período. Então são 300 meses de contribuição. Agora só falta você colocar, olha, precisa de 1 milhão lá no futuro. Então você coloca aqui 1 milhão, FV, e depois clica em PMT para pegar a parcela, R$ 1.100, né? Então a resposta correta aqui é a letra A. Então com isso nós ficamos por aqui, tá, pessoal? Convido você para conhecer o meu curso preparatório da ACEA, tá? Você pode acessar o meu site profcapriata.com.br e ver todas as informações a respeito desse curso. Peço para que você se inscreva no canal se você gostou desse vídeo aqui e aguardo você nas próximas aulas. Bons estudos a todos. Tchau, tchau, pessoal!